Franz Kafka é uma das figuras mais importantes da literatura do século XX, embora tenha recebido pouca atenção em vida. Seus escritos exploram temas existenciais profundos como alienação, ansiedade, desorientação e o absurdo da existência humana. É quase impossível encaixar Kafka em uma única caixa. Críticos tentaram interpretá-lo através da psicanálise, do existencialismo, do judaísmo, do marxismo, mas Kafka resiste a qualquer redução. Essa é justamente sua magia. Cada leitor cria sua própria interpretação. Não existe uma leitura definitiva. Sua obra é tão original que deu origem ao termo kafkiano, usado para descrever situações absurdas, burocráticas, opressivas, oníricas e profundamente inquietantes. Em seus livros, vemos constantemente a mistura estranha entre perplexidade e vergonha. Tarefas simples que se tornam infinitamente complexas, e uma grande organização invisível, com um sistema burocrático incompreensível, que controla completamente a vida do indivíduo sem que ele jamais consiga acessá-la. A vida de Kafka. Franz Kafka nasceu em 1883, em Praga, então parte do Império Austro-Húngaro. Filho de uma família judia de classe média, falava alemão em um ambiente majoritariamente tcheco. Desde criança, sentiu-se um estranho, judeu em meio ao antissemitismo crescente e alemão em uma terra predominantemente eslava. Seu pai, Hermann Kafka, era um homem forte, autoritário e bem-sucedido nos negócios. Ele representava tudo o que Franz não era: confiante, prático e dominante. Essa relação tensa marcou profundamente a obra de Kafka. Anos depois, Franz escreveu a famosa Carta ao Pai, um documento longo e doloroso onde expõe o caráter emocionalmente abusivo do pai, carta que nunca entregou. Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu tenho medo de você. Como sempre, não consegui encontrar resposta. Por que tenho medo de você? Apesar do ressentimento, Kafka também admirava a vitalidade e a competência do pai para lidar com a vida real, algo que ele próprio sentia não possuir. Kafka formou-se em direito e trabalhou como funcionário em uma companhia de seguros. Era um bom profissional e foi promovido rapidamente, mas o trabalho burocrático o esgotava. Ele precisava de tempo para escrever, sua verdadeira vocação. Escrevia principalmente à noite, depois de longas jornadas de trabalho. Em um de seus textos curtos, Poseidon, ele imagina o deus do mar enterrado em papelada administrativa, sem nunca conseguir navegar ou nadar. Essa imagem reflete sua própria vida, preso em um emprego que impedia sua verdadeira essência. Minha vida consiste, e sempre consistiu, em tentativas de escrever. Quando não escrevo, estou caído no chão, pronto para o lixo. Para Kafka, escrever era uma forma de oração, uma necessidade existencial. Aos 29 anos, viveu um surto criativo extraordinário e escreveu O Veredicto em uma única noite. Ele descreveu essa experiência como um batismo, uma morte e um renascimento. Pela primeira vez, sentiu que havia se encontrado como escritor. Kafka teve vários relacionamentos amorosos fracassados, sofria de ansiedade social, baixa autoestima e problemas de saúde constantes, enxaquecas, insônia e, mais tarde, tuberculose. Em 1917, foi diagnosticado com a doença, que na época era incurável. Em 1924, aos 40 anos, a tuberculose laríngea piorou tanto que ele não conseguia mais se alimentar. Morreu de inanição. Existe esperança infinita, só que não para nós. Apenas algumas histórias foram publicadas em vida. Antes de morrer, Kafka pediu ao seu grande amigo Max Brod que queimasse todos os seus manuscritos inéditos. Brod, reconhecendo o gênio de Kafka, desobedeceu ao pedido e publicou as obras. Graças a ele, o mundo conheceu A Metamorfose, O Processo e O Castelo. A Metamorfose começa com uma das frases mais famosas da literatura. Quando Gregor Samsa acordou certa manhã de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Gregor, um caixeiro viajante responsável por sustentar toda a família,
acorda transformado em um enorme inseto, mas mantém sua consciência humana. Preso em um corpo estranho, ele ainda se preocupa em não se atrasar para o trabalho. O contraste entre o absurdo da situação e a normalidade com que ele reage cria um efeito profundamente kafkiano. Aos poucos, a família, que antes vivia às custas dele, começa a vê-lo como um fardo, um parasita. Gregor, que antes era o provedor, agora é rejeitado e isolado. Ele luta para conciliar suas emoções humanas com os instintos do novo corpo. A distância entre sua mente e seu corpo físico torna-se insuportável. A história termina com a morte silenciosa de Gregor. A família, aliviada, sai para um passeio ao sol, como se um peso tivesse sido tirado. O contraste entre a morte do filho e a esperança renovada da família é devastador. Alguém devia ter caluniado Joseph K., pois, sem que tivesse feito nada de mal, ele foi preso certa manhã. Assim começa o processo. No dia do seu 30º aniversário, Joseph K. é preso por um crime que nunca é revelado. Ele não sabe quem o acusou, nem qual é a autoridade por trás do processo. Preso, mas livre para continuar trabalhando, K. entra em um labirinto burocrático absurdo. O tribunal é invisível, hierárquico e impenetrável. Quanto mais K. tenta se defender, mais se enreda. Ele descobre que o sistema não busca justiça, mas apenas caçar e condenar. Mesmo sendo inocente, uma vez dentro do mecanismo, não há saída. O romance culmina com a famosa parábola diante da lei, contada por um sacerdote em uma catedral. Um homem do campo passa a vida inteira esperando permissão para entrar pela porta da lei, sem jamais tentar. No final, o porteiro revela: aquela porta era destinada somente a ele. K. morre como um cão, com uma sensação profunda de vergonha que parece destinada a sobreviver a ele. Kafka nos mostra o absurdo da existência moderna. O indivíduo perdido em sistemas que não compreende, a alienação, a culpa sem crime definido, a busca inútil por sentido. Por mais sombria que pareça sua obra, Kafka defende o indivíduo contra a máquina impessoal da burocracia. Ele nos ensina a importância de ser autêntico, sincero e ético em um mundo que muitas vezes nos reduz a números e papéis. Como ele mesmo escreveu: um livro deve ser o machado que quebra o mar congelado dentro de nós. Mesmo após sua morte, Kafka continua vivo. Ler Kafka é abrir uma porta nova na própria existência. Depois dele, passamos a ver de forma diferente as burocracias absurdas, as alienações do dia a dia e a estranheza da condição humana. Em um mundo cada vez mais kafkiano, suas palavras continuam mais atuais do que nunca.